Caros irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao Verbo Vitae, Palavra de Vida, neste dia 7 de janeiro, quarta-feira, depois da Epifania. Vou então proclamar o Evangelho de hoje, Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Depois de ter matado a fome a 5.000 homens, Jesus obrigou os discípulos a subirem para o barco e a seguirem antes dele para a outra margem, em direção a Betsaida. Enquanto ele despedia a multidão, depois de a ter despedido, subiu um monte para orar. Ao anoitecer estava o barco no meio do mar e Jesus sozinho em terra. Ao ver os discípulos cansados de remar, porque o vento lhes era contrário, pela quarta vigília da noite, foi ter com eles caminhando sobre o mar, mas ia passar adiante. Ao verem Jesus caminhando sobre o mar, os discípulos julgaram que era um fantasma e começaram a gritar, porque todos o viram e ficaram atemorizados. Mas Jesus falou-lhes logo dizendo: "Tende confiança, sou eu, não temais." Depois subiu para junto deles no barco, e o vento amainou. Todos se encheram de espanto porque o seu coração estava endurecido e não tinham compreendido a multiplicação dos pães. Palavra de salvação, glória a vós, Senhor. Caros irmãos e irmãs, depois da multiplicação dos pães, vemos Jesus que pede aos discípulos para irem para o outro lado e que ele iria ter. Eles não sabiam como vai, só temos um barco, mas o que é certo é que acreditaram em Jesus e obedeceram-no. Mas é curioso que esta obediência levou-os para uns caminhos difíceis, não é? E às vezes obedecer a Deus leva-nos às vezes para situações mais difíceis, mas nem por isso Deus nos abandona, porque a obediência promove a providência, ou seja, a providência de Deus está com aqueles que o obedecem. E vemos como eles estavam cansados de remar, do vento era contrário, e acontece muitas vezes na nossa vida isso mesmo, em que estamos cansados, fatigados, os ventos são contrários, a gente já está a perder a esperança, mas há algo muito importante que os discípulos fizeram, que era não deixaram de remar. É verdade que em termos, digamos, de navegação, se deixarmos o barco à deriva numa tempestade, estamos perdidos, e portanto é preciso remar, ou seja, é preciso fazer esse esforço, e portanto eles faziam isso, porque era uma coisa lógica, mas nos ensina que também na vida não podemos deixar de remar. E porventura podemos pensar como eles: Jesus mandou-nos, mas estamos aqui sozinhos, sentir o abandono de Deus. Mas reparem, Jesus viu-os nas suas tribulações e foi ter com eles. Só que às vezes Deus deixa-nos lutar, nós também temos que fazer a nossa luta. Não podemos esperar que Deus apareça ao primeiro vento contrário. Deus aparece quando é necessário. E Jesus apareceu ali na quarta vigília da noite, ou seja, às 3 horas da manhã, imagine, e é ali que Ele surge para lhes dar e trazer a paz. Deus nunca nos abandona. Jesus vê as nossas tribulações, as nossas lutas e acompanha-nos nelas. Mas não podemos esperar que Ele faça tudo. Nós temos que fazer a nossa parte e depois sabemos que quando for necessário, o Senhor está connosco.